Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ver depois. Estamos aqui para mais uma live do livro O Mito do Normal. E hoje nós vamos ver 3 capítulos, o capítulo 8, o 9 e o 10. E no capítulo 8, a Greta já está chegando aí, vou colocar ela aqui, que parte é a parte 2 que nós vamos iniciar hoje, que é a distorção do desenvolvimento humano. Chama aí, amiga, que eu já te coloco aqui. No capítulo 8, nós vamos estudar quem realmente somos. No capítulo 9, nós vamos estudar sobre uma base robusta ou frágil. E no capítulo 10, nós vamos estudar sobre problemas no limiar. Esse livro é maravilhoso, quem tiver oportunidade de ler, faz a gente refletir sobre várias coisas, principalmente sobre o que nós normalizamos nas doenças e nos problemas de saúde. Bom Bom dia. dia! Como você tá, amiga? Tudo bem, e você? Bem também. Continuo não te vendo, mas tá tudo bem. Que coisa, Ó, né? eu Oxe, não sei o que que gente! acontece. Então, pessoal, bora lá, esse livro. Bom dia, amores. Já estamos chegando quase à metade deste livro. E o capítulo 8 aqui, que nós vamos começar falando sobre ele, né? Dessa Oi, segunda parte do Débora, um livro, beijo. Deixa eu ver quem tá aí já. Ai, que que bonitinhos. é sobre a Vamos. distorção. Essa parte do livro, gente, vai falar sobre a distorção do desenvolvimento humano, né? Então, vai fazer a gente refletir sobre várias coisas que nós construímos de conhecimento ao longo da vida, do que funciona ou não funciona no nosso desenvolvimento, né? Daquilo que faz parte da genética, daquilo que faz parte do ambiente, de como essas coisas foram discutidas pela ciência ao longo dos tempos e o que mudou, né? Então, quando ele começa aqui falando de quem realmente somos, ele vai fazer uma reflexão sobre, né, quem que é o ser humano, o que é essa biologia montada aí, desenvolvida desde a gestação ali para gente se tornar e chegar nesse ser humano que somos, né? Na Hum. evolução, até pensando aí na questão dos dias de hoje. E toda a sociedade que interfere nessa questão, tá, gente? É, Toda a cultura, todo o contexto, tudo isso ele vai falando um pouco aqui, né? Então, assim, quem realmente somos, natureza humana e necessidades humanas. E eu achei bem bacana, porque ele começa falando um pouco sobre, assim, ele começa falando, por exemplo, né? O quanto às vezes já está embutido na nossa, então, é na nossa essência ou é com relação ao que a gente capta da sociedade, né? Por exemplo, atitudes como generosidade, como bondade, ser algo não da essência, né? E mas aí é ele algo traz um pouco aprendido, né? que é algo aprendido. E o quanto será que isso é verdadeiro, é real ou não? Porque aí ele traz um pouco esse contexto, né? Porque a sociedade ela pressupõe a respeito da natureza humana como se fosse uma reação animal, uma reação agressiva, uma reação materialista, individualista. Mas será que isso é verdade? Né? Então, será que a gente não pode pensar um pouco diferente? Eu achei bem bacana, porque ele fala assim, Jesus era humano e Hitler também era. Então, sim, né? É, Então a gente pode ser nobre, narcisistas, generosos, bondosos. Então tudo isso é um o que ele conceito quer, muito o importante que da ele quer gente dizer, entender aqui. o que ele quer dizer é que nós somos parte da humanidade, mas nós somos indivíduos, e esses indivíduos são Isso. construídos por várias Uhum. coisas, né? Exatamente. Então, entender
qual humano nós somos, acho que seria mais ou menos isso, né? Entender que tipo de humanos nós somos, né? Que características nós temos e desenvolvemos, que valores que nós colocamos em questão quando nós vamos tomar as nossas decisões, faz toda a diferença na maneira como a gente vai lidar com a doença, lidar com a saúde, lidar com as situações em si, né? Ele já começa falando, né? Ser humano parece ser algo bastante plástico e maleável, né? Ele já ataca bem isso de cara, Sim. né? Nesse capítulo. E aí ele vem falar sobre a questão da sobrevivência, das necessidades, né? Porque eu fico pensando assim, Greta, que hoje o acesso que a gente tem às coisas faz com que as nossas necessidades sejam muito mais desejos do que realmente necessidades, né? Então, eu acho que antes, quando as pessoas... Acho não, né? Dá para saber disso, mas quando as pessoas não tinham a indústria e esse acesso, né? A roupas, alimentos e passeios e automóveis, Materiais, todas essas coisas. Então, as necessidades, porque, claro, as fisiológicas são... todo mundo tem, só que a gente até esquece muitas vezes disso porque o acesso é outro hoje, né? Claro que ainda tem gente que não tem nem saneamento básico, mas assim, hoje a gente não precisa sofrer para ter água, não precisa sofrer para se aquecer com, né, pelo menos uma boa parte da população. Mas houve épocas que ninguém tinha nem isso, né? Ninguém, não era o pobre não tinha, ou o rico tinha, não é, né? Houve épocas em que para se ter um aquecimento, para conseguir se alimentar, era um sacrifício imenso, né? Então, qual é esse ser humano de hoje, né? Que necessidades esse ser humano tem, né? O que ele entende por necessidade hoje? E aí ele traz uma reflexão muito importante da gente trazer nesse capítulo, né? O que determina, né, o entorno do que a gente vive, ele influencia em quem somos. Então, realmente, essas condições desse entorno, a forma que esse entorno faz com que a gente sinta as coisas, interfere muito no que somos. Né? Então, ele vai trazendo toda essa questão, né? Deixa eu ver o que o Adriano colocou aqui. O ser humano precisa evoluir muito. Infelizmente, ao contrário está acontecendo. Amo ver vocês. Ah, obrigada, Adriano. Obrigada. Ontem eu recebi também uma mensagem no meu direct falando que tá esperando a live, que gosta muito das lives. Que bom! Que gostoso isso, de feedback de vocês. A gente fica muito feliz. A gente também adora fazer isso. Então, acho que esse capítulo 8, ele vai falar um pouco da epigenética também, né? Que é essa transformação da nossa base genética conforme aquilo que a gente vai vivendo e experimentando da vida, né? Então, acredito que o ponto principal aqui desse capítulo é essa questão de como que a cultura, o ambiente, o ensino, o entorno influencia nessa evolução que, né, muitas vezes, como colocou aí o Adriano, é um desserviço e a pessoa acaba não evoluindo, né? Por isso que eu acho que é importante nós, enquanto adultos, estarmos um pouco mais conscientes, né? A gente ainda tem muito que aprender, mas quando a gente está numa consciência melhor com relação a isso, a gente sabe como trabalhar e como ser nesse processo, sendo entorno também, né? Sendo parte de influência nas pessoas que estão em volta de nós, porque somos também, né? Então, e uma outra coisa legal que ele traz neste capítulo é a respeito dessa questão que eu achei muito bacana, né, o como a gente realmente precisa, né, trabalhar essa conexão, esse pertencimento, esse fazer parte, porque todos nós, como a gente já conversou aqui em outras lives, a gente é influenciado e influencia onde a gente está. Então, a partir do momento que... E todo mundo vai querer equilíbrio, paz, harmonia, todo mundo quer estar bem, né? Então, o quanto eu, fazendo parte disso, né,
Estou também sendo presença, estou fazendo com que as pessoas em volta se sintam acolhidas, conectadas, porque isso tem muito a ver com a parte de quem somos, junto com as pessoas que convivem conosco, né? Você sabe que eu assisti ontem um vídeo que me fez refletir muito sobre tudo isso que a gente está lendo aqui, que a moça, ela fez um vídeo para falar sobre um acidente de trânsito que ela teve e que uma pessoa bateu na traseira dela e amassou o carro. Mas quando o cara desceu do carro e foi em direção dela para conversar com ela, o semblante do cara, o jeito que o cara saiu do carro, ela pensou assim em segundos se ela ia ou não comprar aquela briga. Tipo, se ela ia enfrentar ou não aquela situação que aquele momento ia gerar. E aí, do jeito que ele foi vindo para conversar com ela, ela deu com a mão e disse assim, tipo, vai, né, vai embora, não precisa, tá tudo bem. E ela saiu com o carro e o cara foi embora, né? Porque ele, como bateu na traseira, provavelmente ele que teria que arcar com os danos, né? Sim, mas ele já estava tudo ali na Aí ela falou defensiva do assim, em corpo. segundos, eu preferi não comprar essa briga. Sim. Eu preferi ir embora, arcar com os custos da batida, mas ter a minha paz interior. Não viver aquela situação, não ter que ligar pro seguro, não ter que discutir com esse cara, não ter Fazer que. tudo isso, né? Então, é muito sobre isso o que a gente lê nesse livro, né? Esse Sobre capítulo ele como traz muito isso, né? como que a gente Normalmente deixa, qual porta que a gente abre para as coisas externas, né? Para aquilo que a gente quer vivenciar dos momentos, que a gente, esse exemplo dessa moça me fez pensar que a gente não precisa entrar em toda discussão, que a gente não precisa ir em todos os aniversários, que a gente não precisa cumprir todas as regras. Claro que tudo tem consequência, mas o que eu quero dizer é que a gente tem escolhas a fazer e que às o vezes a tempo gente pode. todo, né, Dani? Que as escolhas que a gente faz evolui a gente né, ou não. Ou Então, paralisa, ou nos nossa, fecha, né? né? O que eu faço, por isso que eu falo sempre para os meus pacientes que a pergunta, né? O que eu faço com isso? Sim. O que está na minha mão, o que vale a pena disso é muito importante, porque é isso que vai mudar tudo, né? Que muitas vezes vai fazer a gente despertar para uma outra resposta, né? Que sai do fisiológico também, da reação, né? Maravilhoso. Legal que você falou da expressão, né, facial, porque é bem isso que acontece. Nesse capítulo ele traz exatamente isso, né? A gente vem de uma situação, às vezes, a agressividade, o individualismo, a sua forma de pensar, e isso vem para que foi dessa forma que foi criado tudo isso, né, em nós. Então, a gente questionar um pouco, será que eu preciso disso? Já é um bom passo. Né? O jeito que as pessoas nos dão um bom dia, né? Bom dia, muda o nosso dia. Por que que a gente tem um impacto tão grande com aquilo que está à nossa volta, né? Será que eu preciso absorver? Será que existem formas? Né? É isso que a gente precisa se perguntar, né? Às vezes a gente chega num lugar todo feliz, o outro tá lá borocochô, de bico, porque tem os seus problemas, ninguém tá questionando, né, o motivo do outro, mas aquilo acaba com o nosso dia, né? Então tem muito a ver com isso, né? Com a maneira como a gente absorve a expressão do outro. Que o Adriano colocou assim, ó. Ótimo, realmente tem coisas que não vale a pena pela nossa saúde emocional e paz interior em dia. Chefia uma equipe de 24 pessoas e olha, às vezes paro e penso se vale a pena me estressar. Exatamente. Com certeza vale a pena parar e pensar. Se não interfere no trabalho da equipe ou da empresa, eu ignoro. Se interfere, eu simplesmente mando para RH. A gente tem que saber qual é o nosso posicionamento, né? Qual é o nosso papel ali naquela situação. De que maneira a gente pode fazer com que aquilo
não permaneça numa energia ruim, né? E o que a gente pode fazer na parte prática de tudo isso, né, Adriana? Exatamente. Bora pro capítulo 9. Só uma coisa aqui para finalizar o capítulo, tem na última página ele coloca assim, ó, caso se suponha que o que é natural que o que é normal é natural, a norma vai perdurar. Por outro lado, quando começam a surgir suspeitas de que o modo como as coisas são talvez não seja como devesse ser, bem, nesse caso, talvez né, o status ali, o equilíbrio, não dure muito tempo, né, naquela situação, naquele status, né, não fique o equilíbrio naquele momento. Então, por isso, a flexibilidade. Né? As normas são criadas, as regras são criadas, as leis, mas existe a possibilidade de alterar. Né? Em um momento da vida aquilo foi criado porque era a solução para aquela situação, para aquela tecnologia, para aquele contexto. Né? E é isso que a gente precisa também entender. Nós aprendemos coisas que precisam ser revistas. Né? A maneira como eu respondo para as pessoas, para a vida, precisa ser revista o tempo inteiro, porque talvez não caiba mais, né? Quando as pessoas falam... aí entra aquele negócio da síndrome da Gabriela, né? Quando as pessoas falam, mas eu sou assim, eu sou essa pessoa, quem quer gostar de mim vai gostar de mim assim. Claro que a autenticidade, igual nós falamos na live passada, né? É muito importante né? É importante ser autêntico, é importante buscar a sua autenticidade, mas tem coisas que não cabem mais. Você fazia esse tipo de piada, né? Você falava com as pessoas dessa forma, e naquele momento isso não era questionável, era o jeito das pessoas, era cultural, mas agora não cabe mais, então você não vai melhorar, você não vai pensar de outra forma, você não vai se abrir para essa, né? Então é muito interessante quando ele coloca dessa forma. É muito interessante isso, porque é realmente isso, né? Ele fala aqui nesse capítulo, assim, nessa parte, sobre esse sistema capitalista, né? Que o ideal era ser individual, competitivo, ter todas essas questões. Mas, de repente, dentro de um contexto vivido, né? E que a gente precisa olhar isso, que isso não é o normal, né? Não precisa estar aí como normal, ser individualista, ser competitivo, ser agressivo, falar dessa forma. Né? Então ele traz muito esse contexto mesmo. Porque a questão o quanto é valorizado no capitalismo a produtividade, né? Você está sempre fazendo alguma coisa, é um dos fatores que estressam tanto a gente e acaba fazendo... que a gente acaba tendo problemas de saúde, né? Aí o capítulo 9. As necessidades irredutíveis das crianças. Adoro! Muito gente, esse e o próximo capítulo a gente poderia até falar junto, né? Mas cara, assim, como que a pedagogia e a psicologia vai e volta, né? Faz a gente... Eu fico pensando, eu lembro, Greta, eu não lembro o nome da professora, não lembro qual foi a professora que deu pra gente um livro, que depois ela falou que não era pra gente ler. Qual? Ai, gente, o livro era sobre bater em crianças. O livro falava sobre educação de crianças, mas eu não lembro, eu não sei se eu joguei o livro fora, mas eu tinha mania de comprar todos os livros que eram indicados lá na USC. Lá na USC. Aí eu lembro que eu comprei o livro, todo mundo leu o livro e os comentários. Eu não sei se eu fiz essa disciplina com você, se você fez antes, depois, eu não lembro. Psicologia infantil? Deve ser isso. Deve ser, mas eu não lembro quem que era a professora, não. Quem deu o livro. Eu lembro do livro, do que falava o livro, porque me marcou bastante, porque eu falava, gente, não é possível que essa professora mandou a gente ler isso. E aí a gente discutia sobre isso, e quando chegou no dia de falar sobre o livro, depois que todo mundo falou, debateu, criticou o livro, ela falou, então, eu dei esse livro para vocês verem quanto que tem porcaria vendido por aí. Vendido por aí. E aí ela começou a discutir sobre a importância de não bater na criança, de não gritar com a criança. Esse livro é muito bacana. Esse capítulo agora aqui é muito bacana. Que legal que você trouxe essa lembrança. Nossa, eu lembrei, eu fui lendo, lembrei disso aí. Nossa, psicomotricidade infantil, lembra?
A gente lembro. aprendia um monte de coisa que tinha que fazer, depois a gente fala, cara, não é nada disso na prática, né? Ah, e aqui, né, o quanto que a Ah, verdade é uma só, né? A gente evolui, evolui e ainda não aprendemos a lidar com as crianças, né? E voltando para os primeiros capítulos desse livro, que ele deixa bem claro da importância da primeira infância, né? o E tempo todo aí, ele lembra disso. Até nas histórias, ele conta as histórias dele com o filho, dele como criança. Eu posso ler só eu achei muito, muito bonito a introdução desse capítulo. fica à Então eu vou ler para você. vontade. Nascemos sem saber quem somos. Não sabemos como pensar. Só sabemos como sentir. É por meio dos sentimentos que o modo como somos criados traça a trajetória de nossa vida futura. Essa frase é da Natasha Casanova. Aprende E mais. eu achei lindo, porque logo de cara ela traz essa frase e ela fala que, no fundo, honrar a criança significa respeitar a pessoa que ela é. E isso é lindo da gente entender que a criança ó, tô É arrepiada, olha isso. demais, né? É, porque assim, essa prática ela é urgente, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira muito clara, né? O sentir, a cognição, tudo que a criança, desde que ela está lá no intrauterino, capta, né? Tudo isso dentro de um sentir tão profundo e às vezes a gente não vê. E tá Sim. tudo bem, tá, gente? A gente não É. tá aqui para criticar, falar pai, maus pais, nem nada disso. A intenção não é essa. Obrigada, Mas, Adriano. Bom trabalho. ah, Ele bom tá tendo que trabalho. sair. Vai ficar gravado, tá, meu anjo? Depois você retoma aqui e depois fala pra gente o que você achou, né? Então, como é importante, de fato, entender todo esse contexto. Então, quando às vezes eu acho muito legal hoje pensando em tudo isso que a gente vê e de gente que a gente atende, né? Quantas pessoas hoje falam assim, nossa, olha que bonitinho. Eu acho bonito isso, tá? Quando a pessoa fala assim, nossa, para ser pais hoje algo muito profundo, não é à toa. E na verdade nunca foi, né? Ser pai, criar, educar, ser presença na vida. Então, ele traz nesse capítulo muito sobre isso. Que ele vai trazer Uhum. sobre a sensação de segurança, a sensação de apego, de ser acolhido, desse sentir desde a gestação. Gestação. O Exatamente. que eu sinto é assim, né? É, eu não sei quando que nós vamos chegar nesse nível. Eu, sinceramente, eu não tô nesse nível e eu acho muito difícil eu chegar tão cedo nesse nível, mesmo com todo esse conhecimento. Sim, sim. Porque, infelizmente, na prática, a gente traz todas as questões que também a gente veio lá da infância e todas as coisas, então Sim. é muito complexo. Eu acho que. E quando eu penso que o ser humano, né, ele evoluiu, ele aprendeu com toda essa informação, aí eu escuto cada uma que eu fico pensando, Senhor, né? A gente dá 10 passos para frente, quer dizer, dá um passo para Tá. frente e 10 para trás. Então, Eu ainda eu não sei quando. eu tenho uma esperança, assim. Não, Eu eu acredito tenho, que eu sei que existe uma é, evolução, mas sim. tem E hora que eu acho eu que é vejo isso. privilégio, né? É privilégio de alguns É evoluir, escolha também, né? né? Sim, são bolhas, é um monte de Tem coisa, né? muita coisa, mas é Tem uma muita escolha. coisa. Mas aí que a gente fala do entorno, né? Sim, Porque sim. tem que ver onde essa pessoa está inserida, o que que ela está ouvindo, o que que ela, né? Ixi, vários fatores. Mas É, é muito interessante que ele deixa muito claro no livro, e tem hora que eu até discordo, sabe? De algumas coisas, mas questionemos. questiono algumas coisas aqui, porque que ele valoriza bastante esse lugar da infância, né? O quanto, e a gente sabe que realmente a infância tem uma importância fundamental.
Mas eu também acredito muito, por isso que o processo terapêutico é tão importante também, né? Eu acho que o que ele fala aqui é para evitar o processo terapêutico, né? Vamos evitar, E a se a gente gente... sabe, na verdade, que mesmo tendo esses cuidados com consciência, tem coisas, porque somos humanos, então vão ter coisas no adulto que a gente precisa se tratar, se trabalhar. É fato. Lógico que aqui o que ele está trazendo é que a gente tenha pelo menos uma consciência de Do quanto como que e afeta, de né? Do quanto que pode, quanto né? afeta Vamos e de colocar como assim, do quanto podemos que pode fazer afetar. isso, quanto pode afetar e como a gente pode ser diferente nessa questão da educação, no sentido e tudo mais, né? Ele, Eu ele lembrei, coloca que o desenvolvimento, ele prepara o terreno, né? O desenvolvimento sim, inicial na infância, ele sim, prepara o sim, terreno. Se isso vai ficar mais rígido, se as coisas se é. serão mais flexíveis. Então é muito importante a infância, né? Eu achei bem bonitinha essa comparação, né? Que ele fala assim, a emoção é o terreno da cognição, os relacionamentos são as placas tectônicas que moldam esse terreno. Então a gente fica imaginando, nossa, então como é que está esse terreno, né? Ele está cheio de areia movediça? É. Ele está sólido, ele está firme, ele está. Como que ele está, esse terreno, né? Porque isso tem a ver mesmo com as emoções. E uma A coisa gente sabe que tem. tem. E uma coisa muito, 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 muito que eu achei assim sensacional é que ele fala nesse capítulo que educar um filho, cuidar de um filho, ajudar um filho é permitir e proporcionar que esse filho desenvolva quem ele é, o seu potencial. E isso é incrível, porque a maioria das pessoas criam expectativas em cima do seu filho, né? Que ele Uhum. vai ser educado, que ele vai ser bom leitor, que ele vai ser estudioso, que ele vai ser bom profissional, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo. E diante dessa estimativa, dessa expectativa, vai educando a criança para, né? Tipo, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui dá dinheiro, isso aqui Vence suas é, é crenças. bem, isso aqui não é. Então, que incrível quando ele coloca que um bom pai é aquele que entende o potencial do seu filho, entende, né, aquilo que ele veio ao mundo para fazer, né, e vai Isso. ajudando que esse filho Vai, eu encontre falo, esse caminho. exato. Vai dando sinalizações, vai orientando. Eu gosto muito de pensar que nós pais somos meio que os sinalizadores dos filhos, né? Meio que um semáforo ali, onde vai ajudando no caminho, vai estabelecendo alguns limites com consciência, vai trazendo um pouco isso para que ele cresça, para que o filho vá, né? E ele Que ele fala seja muito quem ele sobre é, né? Quem essa ele tá. sensação de segurança e aceitar ele do jeito que ele é. Então, que é isso que ele traz aqui, né? Porque ele até comenta, né, assim, o que é bem bacana nesse capítulo, pessoal, que ele vai falando sobre essas necessidades da criança, que é assim, né, a gente escutou muito, não sei você, Dani, quando você engravidou e teve filhos, né, essa coisa do tempo de mamada, não pode estar à disposição, tem que, Não ou pode deixa acordar. chorar no Nossa, deixa eu berço, chorar, eu deixa quero não sei o quê. morrer. Então, Nossa. tantas coisas que a gente ouvia como se tivesse um manual certo de tudo, né, de ter que ser feito. E aí o que ele traz é exatamente assim, cara, o que significa? E para pensar, vamos trabalhar um pouco a empatia. Você está desesperado, chorando, não está bem, está mal. E a pessoa deixa você chorando sozinho. Você vai sentir o quê? Abandono. 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 Então, assim, tão Não óbvio, tem quem né? cuidar de mim. E é um Eu tô sozinho. sentimento, é algo assim. E o pior, eu tô sozinho com uma Exatamente. pessoa olhando pra minha cara e me vendo chorar. Tem alguém ali me vendo chorar, escabelar. Não sei se eu tô com fome, se eu tô com dor, se eu sei lá o que eu tenho. Gente, E ninguém essas vem aqui me pessoas precisam acudir. ler a teoria do apego. Não, gente, Exatamente. sabe? Claro que é importante. Nós não estamos falando de mimar a criança, pelo amor de Não, Deus. não. Né? Não é Nós não isso. estamos falando de fazer todas as vontades da Muito pelo criança. Nós estamos falando de contrário. Não é isso um. também. E também nós estamos falando de um bebê de colo. Nós estamos Sim. falando de uma Os criança primeiros. que está vindo ao mundo, que está
sendo, né, que chora de madrugada, que quer mamar toda hora. Não vamos falar de uma criança de 1 ano. E com 1 ano, porque 1 ano a criança já entende, Um pouco né? Ela já usa o choro para chamar artificialmente, para atenção, chamar tal. atenção. Mas é diferente. Mas até uns 6, 7 meses, essa criança, o choro é a única forma de comunicação dela. O choro, o olhar. E se ela tá chorando é porque alguma coisa, ela não tá mimada, gente. Ela Não existe é a única coisa que é instintivo. instintivo. E a criança, ai, pelo amor de Deus, que eu tenho que ter vida e que não tivesse filhos. Porque eu acho que uma coisa que fica bem claro aqui neste livro é que para ser pai e mãe, você tem que querer muito, cara, porque é uma escolha bem pensada, porque muda assim uma vida e você vai ter que se dedicar. Tanto é que a gente vai escutando, vai lendo aqui e vai tendo a sensação de que o pai e a mãe tinham que ter momentos livres mesmo, não ter que trabalhar, não ter... Pai e mãe, porque ele deixa bem Ele claro o até papel fala dos aqui da dois. depressão paterna. Ele fala aqui da depressão paterna, inclusive, nesse livro. Então, assim, como é importante a gente entender que não é algo jogado, né? Não é algo assim, Não é uma coisa muito ser séria pai e ser mesmo. mãe não deveria ser uma prova do nosso egoísmo. Exatamente, Porque eu quero exatamente. ser mãe, porque eu quero ser pai. É colocar uma vida, se dedicar, né? E os primeiros anos são essenciais porque ele coloca assim, algumas doenças mentais, como TDAH, a depressão e a ansiedade, vêm muito quando você analisa a história de vida dessas crianças, né, desses jovens, Intrauterina, vem tá? desde lá Isso. da Eles fizeram aqui concepção. estudos, eu achei muito bacana essa parte que ele fala, dos estudos que foram feitos com casais, né, na gestação, ainda no 30º período de gestação e tudo mais, com relação aos filhos com TDAH, ansiedade, depressão. Então, assim, é algo que está relacionado a muita coisa, e tudo isso que ele traz são A estudos, partir né? do momento que se torna um feto, Exatamente. né? Então, vamos pensar ali que a gente fala desde a concepção, né? Porque não tem como não tem como ter certeza de quando começa a afetar, né? De Exatamente, fato. mas os estudos mostram que ali com uns 2, 3 meses que é a formação, que já o feto está formadinho, né? Que já tem Sim. praticamente tudo em andamento ali, que seria o período que começa realmente, que começa não, que é mais possível de se identificar a influência, né? Porque né? E tem uma parte aqui, ó, as crianças, página 122. As crianças devem se sentir convidadas a existir na nossa presença, exatamente como são. A principal tarefa dos pais, além de prover o necessário à sobrevivência da criança, é transmitir-lhes, com palavras, atos e presença energética, uma mensagem simples de que ela é exatamente a pessoa que eles amam, acolhem e desejam. Gente, do jeitinho que ela é. Entende? Como que isso é importante, né? Muito! Porque o que ele traz aqui é exatamente isso. Por exemplo, a criança que está ali chorando, ou a criança que está inquieta, você tenta insistir com ela para ter um outro comportamento, e senão você não. É feio. Quantas vezes a gente escuta Ninguém isso? gosta de Feio, criança fica tagarela. obediente, ninguém gosta de gente que fala muito, ninguém gosta de criança brinca. Gente, você está podando a criatividade da criança, quem ela é, está fazendo com que ela receba a informação de que você não a ama como ela é. Olha como é diferente. Eu vou dar até um exemplo aqui para as pessoas entenderem, porque às vezes alguém que está nos escutando está pensando assim, mas é muito difícil. Você vai Vou falar de uma missa, porque como eu vou na missa no horário das crianças, eu percebo o quanto que é difícil. E é missa da criança, então ela tem todo o direito ali, certo? Mas eu vejo o quanto que é difícil para os pais se concentrarem ou
ficarem naquele ambiente onde a criança não para quieta um minuto, né? Sim, Mas sim. olha só na prática como é possível, né? Você virar para essa criança e não falar assim, olha, é feio fazer bagunça na hora da missa, ou olha como que a gente pode falar isso, né? Virar para essa criança e falar assim, é, na missa é importante que a gente escuta aquilo que o padre está falando para a gente aprender, para a gente entender de Deus, tá? Lógico que vai ser difícil para a criança, mas ela já vai estar absorvendo que não é que ela está fazendo uma coisa errada, mas que se ela ficar silenciar, né? Se ela ficar mais quieta, se ela tiver silêncio, ela vai talvez entender melhor aquilo. Mas eu não estou criticando o comportamento dela, eu só estou dizendo que poderia ser um outro comportamento. Mas mesmo assim, ela não, se ela for uma criança agitada, ela não vai conseguir, né, ficar ali parada por muito tempo. Então, né, da gente, tipo, olha, você escutou isso? Você tá prestando, você viu o que fala nessa música, né? É como se a gente estivesse despertando e fazendo essa criança participar daquele momento, porque geralmente a criança fica inquieta porque ela não faz parte, ela não tem conexão com Ela não está aquilo. sentindo conexão com aquilo, Então, exatamente. Vínculo nenhum, porque né? quando Não ela está tá entendendo. brincando, ela tem foco. Se ela tá com um jogo, ela tem foco. Por que que ela não tem foco naquilo? Porque aquilo não a interessa. Então, É fazer transformar aquilo em algo com que isso interessante. fique interessante. Exatamente. Então, tem jeito, gente. É que na hora a gente fica bravo, na hora a gente não quer se desgastar com aquilo, e aí vira um auê, né? Piora tudo. Então, assim, só para finalizar este capítulo para a gente ir para o próximo, né? Então, aqui ele traz as necessidades redutivas. Então, seria esse contato, essa conexão, que é a relação de apego que a criança tem, de saber que ela existe, que ela faz parte, né, do jeitinho que ela é. A Uhum. segurança que vem exatamente nesse contexto todo, né, de poder ser quem ela é, isso vai dando um solo fértil, né, uma segurança dela estar nessa família, a permissão para sentir as próprias emoções. Isso aqui também é fantástico da gente falar, muito importante, porque exatamente essa questão, eu lembrei muito, por exemplo, de situações de raiva, né, onde às vezes o filho está ali com raiva, Alguém batendo quebra um pé, brinquedo. quebrou o brinquedo, qualquer coisa nesse Nossa. sentido, E mostrar a para gente ele quer que que tá ele tudo engula bem aquela. ele sentir, né? Tá tudo bem de sentir, faz parte. E é tão importante quando você dá um lugar para isso. Então você está aceitando aquela criança com todas as emoções que ela traz, que são humanas, né? Então ele traz um pouco esse contexto, principalmente da raiva, porque a raiva é realmente a explosão de raiva e tudo mais que às vezes acontece. Porque ao banir esses sentimentos, a gente acaba trancando eles num solo, ele fala aqui, né? Num subsolo de emoções que vão continuar assombrando pela vida Uhum. inteira. Né? Então, se você não permite que sinta qualquer sentimento que seja, Como né, que vai dando esse aprender a lidar com eles, direcionamento, né? ele não vai aprender nunca a lidar com eles. E a última experiência do livro Brincar, para poder Nossa. amadurecer. Gente, isso é tão raro de ver hoje criança brincando. Que Não, triste. mas sabe o que que ó, essa nossa. Aí eu vou falar da cultura do capitalismo, né? Tudo tem que ter um objetivo, gente. Nossa, eu, eu falei pra você que eu dei não sei se eu falei pra você aqui, que eu dei um caderno terapêutico para os meus pacientes. Não sei se eu falei, eu Uhum. criei um caderninho terapêutico e dei de final de ano para os meus pacientes que tem algumas tarefas. E tem uma pergunta lá, tem um questionário de autoconhecimento, tem uma pergunta assim: qual é o seu hobby? Sim. A maioria das pessoas responde uma obrigação, tipo estudar, é, fazer comida, sei lá. Mas aí eu falo, em que contexto? Porque assim, se o seu hobby é fazer comida, chegou no final de semana, eu chamo meus amigos, vou fazer um jantar aqui em casa, vou cozinhar uma coisa que eu adoro, aí a gente pode até falar que é hobby. Mas se é para você almoçar, se é para você jantar, A vida é gente, fácil. hobby é o que ele tá falando aqui. É o brincar sem objetivo. Autêntico, sem objetivo nenhum. Sim. Sem objetivo, é objetivo que é diversão, né? É você
ir lá e pegar o seu jogo e não falar assim, eu vou jogar jogo imobiliário porque eu quero aprender sobre economia. Eu vou jogar esse Sem joguinho aqui que é bom para esse memória. objetivo. É você Sim. aproveitar a brincadeira por simplesmente estar se divertindo, tá criando aquele, né? E a E isso é gente muito sabe raro. que A gente isso dá. Gente, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, as pessoas falavam assim, davam coisas para eles e falavam assim: olha, isso aqui é muito educativo. Eu comprei numa loja, a mulher falou que brinquedos isso estimula a aprender educativos. a matemática. É. Cara, você tá dando um Só quero brinquedo ver pra criança, não brinque, precisa só ficar quero ver pensando na pedagogia. Desde que brinque. pedagogia pensa os professores da escola, a mãe, né? Tipo, então, parece que tudo tem que ter um. Sim, Meu, muito legal. muito, muito legal. Último capítulo de hoje. Problemas no limiar, antes de virmos Antes de ao virmos ao mundo, mundo. que é a Nossa. questão da gestação, né? A gente já falou um pouquinho, né? Que essa Falamos, questão mas da intrauterinas, a- o quanto esse entorno envolve. o que eu achei mais importante, que eu acho que devia ser uma placa, uma placa não, que devia ser ensinado de cabo a rabo para todo mundo, que a mulher grávida, ela deveria ter uma rede de apoio É, real, é o que ficou mais né? claro aqui. Que a Sim. mulher, ela deveria realmente ter a possibilidade de viver Uhum. essa gestação. Com Os pais, segurança, né? com acolhimento. Eu, E é muita graças a Deus, eu cobrança. tive. Nossa, graças a Deus, a minha foi muito Ah, gostoso. eu, Nossa, eu não a posso falar que as minhas gestações minha foram ruins, foi. mas, por exemplo, eu trabalhei até ganhar o bebê, vivenciei todo o estresse do trabalho durante a Ai, gravidez. Tive que Maria. ouvir de pessoas que eu não voltaria a trabalhar, porque eu sou mulher e mulher, quando ganha filho, não trabalha Ai, graças a mais. Deus eu não tive isso. Entendeu? Várias Eu não coisas. tive isso, não. Eu tive Tipo, só coisa boa. então, Muito grata por porque isso. Por eu a ter tido. sociedade, Sim, infelizmente, tudo eu gostaria de ter ouvido isso como direito, né? Olha, agora você está grávida, vai ter um filho, então, como é seu sim. direito, você vai ficar cuidando dessa criança, dessa gestação, e quando você puder, você volta a trabalhar, mas não é assim, né? Mas não foi assim. Mas a É. sociedade não vê assim. Na verdade, é como se fosse uma fraqueza da mulher, né? Ela precisar Isso ficou muito disso. claro nesse capítulo, exatamente assim. Ele conta a história dele quando se tornou pai, Uhum. como a esposa se sentia em toda a situação. Aí aqui ele fala, né, do contexto emocional do pai também. Ele fala que a depressão paterna afeta na qualidade dos espermatozoides, que vão afetar todo o contexto, nesse entorno dessa criança vindo também. Então, na realidade, essa rede de apoio seria para todos, né? Mais É. para a mulher, mas para este homem que vai ser pai também. E ainda tem muito a caminhar para os pais olharem para este lugar. Eu percebo que hoje os homens estão buscando mais ajuda terapêutica para poder entender um pouco Participam melhor como ser bastante, né? mais participativo na vida dos filhos, com a esposa, mas é algo ainda assim, é um caminhar, né, que a gente está vendo que é necessário para todo esse desenvolvimento de uma família com mais equilíbrio, com mais harmonia, E aí eu com fico mais pensando assim, qualidade de né? vida. A gente é tão evoluído, tão tecnológico, e não, a gente não evoluiu ainda para isso, né? Porque os Sim. indígenas, quando se tem um filho, todo mundo cuida. O filho é de Ah, uma e foi lindo, pessoa ele fala aqui nesse é, capítulo, e né? todo Ele fala mundo nesse cuida capítulo do bebê. que essa Então, rede de apoio para aquele pai, para aquela mãe e que para uma aquela criança precisa de uma criança. tribo, né? A Nossa, criança é muito nasce uma bonito de ver. Os criança e ela africanos fazem isso e os é, índios também, né? então, Assim, e a que não gente, deixam as pessoas, não deixam os problemas chegarem para aquela família, para aquela criança não sentir nossa, essa energia ruim, e todo nesses que primeiros não dias pode, de quem desenvolvimento. está Nossa, com incrível. alguma coisa não pode visitar, né, a criança, a mãe. Então,
é uma consciência da importância desse momento que como que se perde isso, né? Porque são Pois povos é, que vivem com a cultura há tanto tempo fazendo isso e parece que a gente não aprende nada, né? o quanto esse contexto todo é importante de observar, né? Assim, esses estresses todos que tudo se vive, essa criança vai sentindo, essa mãe vai sentindo, esse pai vai sentindo. Que Muito, muito vamos repetir importante. aqui, né? Que fique claro que a gente sabe que não é de propósito, né? Ninguém se estressa porque quer se estressar ou passa isso para a criança dessa forma. A gente só está discutindo aqui o que ele coloca no livro e como seria importante se a gente conseguisse praticar essas coisas, como seria importante se a gente vivenciasse a maternidade, a paternidade e a Sim, primeira infância da melhor forma possível, o quanto que seria diferente, né? O quanto sim. que as crianças teriam mais saúde mental, a gente teria mais, né? É. E ele termina falando isso, né? A saúde mental precisa entrar no currículo assim que uma mulher engravida. Da mesma forma que existem aulas de parto físico no pré-natal, deveria existir aulas de parto emocional. O foco da mulher deve ser o bebê, não o marido e nem mesmo o trabalho. Esse é um ponto importante, porque as mulheres acabam sendo mães dos maridos, É, né? O foco do marido, assim como de todo mundo, deve se apoiar a mulher. Pais e mães devem saber que seu trabalho é mútuo, que embora quem esteja grávida seja mulher, o marido também está grávido. A sociedade precisa proteger as gestantes porque todo mundo está criando essa criança e é preciso um mundo para gerar um filho. isso aí. A É, importância muito dessa legal. rede de apoio, de pertencimento, de acolhimento. Muito, muito bom. Ah, Nossa, tem uma parte aqui, antes da gente terminar, que ele pergunta para a mulher dele, porque depois que ele foi sim, entendendo as coisas, ele viu o quanto que a mulher dele sofreu, né, em algumas gravidez, acho que na segunda gravidez. E aí ele pergunta para a mulher dele o que poderia ter sido ter feito sido naquele diferente. momento que pudesse ter ajudado ela. E ela fala assim: se o médico tivesse perguntado como que eu me sinto. Não, é um ponto assim, né? A gente conversou um pouco, acho que na live passada sobre isso também, a questão da medicina, né? Da medicina tão tradicional que não pergunta sobre o emocional do Pergunta do paciente. sintoma, né? Pergunta Mas não pergunta do do sentimento. sintoma, mas não pergunta se aconteceu alguma coisa. Assim, hoje tem médicos que É, perguntam, sim, hoje não, tem. evoluiu. Mas aí a gente sabe que que são passinhos, né? Mas tem muita coisa ainda a ser vivida com relação a isso. Mas é bem isso mesmo, né? Se alguém Eu, tivesse me ó, perguntado se eu estava bem, o que estava acontecendo comigo? o que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo? Né? Mas É, sabe o que que é? Uma vez uma pessoa falou assim pra mim. Eu não costumo perguntar. Eu geralmente eu não pergunto tá como você está tudo bem. ou está tudo bem, assim, porque abre espaço para a pessoa trazer todos os problemas e ficar meia hora lá falando, né? Aí eu falei, mas como que você faz para entender então? Né? Aí Uhum. vai fazendo perguntas mais objetivas, né, dos sintomas. Então eu acho que como, infelizmente, no SUS a maioria dos médicos atende em 15 minutos, eles Ela criaram a estratégias, né? correria, né? Eles criaram formas de entender o que a pessoa está passando, resolver o problema imediato, né? Aquilo que é urgente, porque não tem como trabalhar integral uma coisa que você tem que atender em 15 minutos. Então, é um Sim. recurso também, então é muita coisa para evoluir. Não é só o médico, às vezes o médico ele se forma e ele tem todos esses interesses, mas como que ele vai cumprir isso se ele precisa atender 10 pessoas em, sei lá, em 2 horas lá no É. posto, né? Então tem tudo isso também, né? Que não dá para Sim, a gente ser, sabe né? que tem isso. Mas também, assim, existem aqueles médicos que, a hora que observam essas coisas, já captam rapidinho e encaminham, por exemplo, para uma terapia, né? Uhum, O intuito dele ali não é fazer uma terapia com aquele cliente, com certeza. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai medicar, ele vai ver os sintomas. Mas ele tem que sim. entender que por trás daqueles sintomas tem um emocional. E aí, se ele perceber que realmente existe isso, está forte naquele paciente, ele caminha, né? Ele vai É. devagarinho, mas vai buscando de repente uma forma. Por isso a importância de ter uma rede de profissionais, né, Dani, assim,
interdisciplinar o, para ter um trabalho o eficaz. É o SUS, ideal, teoricamente, o SUS, né? teoricamente, ele prega isso, ele é, Sim. os princípios do SUS Mas aí nossa, tá é uma fila fundamental, só gigantesca que, para tentar mas trabalhar, é que a gente sabe que esse buraco é é, mais fundo. a questão é a gestão. É a É gestão, gestão, é a é quantidade gestão. de médicos É, que existe, o que eles, sim. a corrupção, né? Um monte de coisa, mas se A ideia é colocar, boa, a ideia é ótima. a Meu ideia é Deus do céu, o maravilhosa. SUS é o melhor plano de saúde que alguém Sim, podia a ideia é inventar. A ideia é maravilhosa, mas cadê a maravilhosa, valorização de né? tudo isso? A gestão, né? Eu sou Exato. defensora do SUS com a ferro e Sim, é fogo, só maravilhoso você, que, mas né, tem isso. Gente, ó, então nós vamos vamos lá. continuar a parte 2. Se der, Greta, se a gente conseguir, Hum. amiga, fazer o 11, o 12, o 13 e o 14 semana que vem, são pequenos. Aí, são pequenininhos, eu acho que a gente consegue. Sim, Aí a sim. gente vai falar sobre escolhas, né, do parto, a questão, né, O parto numa acredito que é cultura parto, medicalizada. Só a vamos ler aqui os criação títulos. dos filhos sabotada, Uhum, a uhum. sabotagem da infância e como a cultura forma nosso caráter. Acho que vai ser bem interessante. Fechar o cérebro, nutrição, sabotagem. Isso, beleza. A gente vai vendo até onde a gente Gente, consegue. até Muito semana que vem. bom. Semana que vem a Ah, gente Dé, volta você para ficou as aí. aulas, né? Beijo. Semana que vem Então, volta à escola, volta às vai aulas, ser tanto eu um quanto você. corre. Eu tô bem com várias matérias, graças a Deus. Então, mas vamos Mas fazer aí, de tudo para ver na continuemos. quarta-feira. Vamos. Gente, um Até a beijo, semana um que vem. queijo. Beijo, amiga. Até. Beijo, Tchau, boa gente. semana, gente. Tchau.